Então, se eu fui preso hoje meio-dia, eu vou para a delegacia, eu posso ficar até meio-dia de amanhã na delegacia. Aí depois já tem que ir para audiência de custódia com o juiz, que é feita no presídio. O juiz vai ao presídio, aqui no Rio é assim, tem lugar que o preso vai ao fórum. Aqui no estado do Rio, o juiz vai ao presídio e faz lá. Todo dia tem um juiz no presídio fazendo audiência. Mesmo que a câmera veja eu dando um soco, se o exame deu que não tem nada, não teve lesão corporal. Teve um soco que não foi crime. Foi um ato indiferente, vamos botar assim. Tem até uma contravenção penal que é vias de fato. É quando dá um tapa na cara, um soco que não deixa marca. Mas aí a pena é muito pequenininha, é um crime de vias de fato. Mas lesão corporal do Código Penal tem que deixar marca. Se não deixar, não tem consequência penal, né? E a lesão corporal pode ser leve, grave ou gravíssima. Por exemplo, a grave é quando deixa uma deformidade. Uma deformidade, eu não posso trabalhar por 30 dias, eu tenho que ter um laudo dizendo que eu tive essa deformidade. Tem que ter um documento médico. Se eu não fui fazer a perícia, me recusei e nunca fiz o corpo de delito, quem me agrediu não vai responder por isso. Entendeu? Tem que ter um laudo dizendo que houve. Eu preciso ter materialidade do crime. Para isso que serve o inquérito. Saber quem praticou e a materialidade. O crime de tráfico de drogas, o pessoal erra direto em concurso, porque a gente tem uma tendência de querer ser justo. Se a pessoa foi pega, a gente sabe que é traficante, tem a ficha suja, não sei o quê, como é que vai ser inocentado? Tem que achar droga. Por isso que é muito comum jogar droga no vaso. Quando tem a busca e apreensão na casa, corre e joga no vaso. Se conseguir jogar tudo, não vai responder. Entendeu? Tá? E eu já trouxe uma questão aqui sobre esse assunto que a gente acabou de ver, sobre o conceito de inquérito policial. Todo o poder de direção do inquérito se encontra nas mãos da autoridade policial. É uma frase, não está perguntando se está certo ou errado, é uma afirmativa. E é isso, sim. No inquérito policial, todo o poder está na mão de quem? Da autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Delegado de polícia. Quando a gente lê na questão ou numa lei autoridade policial, a gente está se referindo ao delegado de polícia. Essa definição corresponde à característica de que inquisitoriedade, formalidade, sistematicidade, cada palavra difícil, né? Unidirecionalidade, sigilosidade. O que eu estou perguntando para vocês? Qual dessas tem a ver quando todo o poder está na mão de uma pessoa só? Inquisitório, não é? Então, olha só que interessante. Como no inquérito todos os poderes estão na mão do delegado, a gente fala que o inquérito é inquisitório. Eu nem preciso saber as outras palavras. Se eu lembrar disso, eu acerto a questão. O delegado que decide qual testemunha que vai ouvir, como que vai ser feito o inquérito, se vai ter uma acariação, tudo é o delegado que decide. O poder está todo na mão dele. O juiz não pode, em tese, se meter nisso ninguém. Ele é inquisitório. Todos os poderes estão na mão do delegado. É um grande poder que o delegado tem. Tá? Então, a resposta certa dessa questão é A. Mais uma questãozinha aqui sobre o inquérito policial. O inquérito policial tem natureza judicial, visto que é um procedimento inquisitório conduzido pela polícia judiciária, com a finalidade de reunir elementos e informações necessárias à elucidação do crime. Leiam com bastante atenção, vejam o que vocês acham. Não tenham vergonha de errar, a gente está aqui para errar, tem que errar aqui e não errar na prova, né? Aqui a gente pode errar à vontade. Vamos ver se vocês conseguem pescar a pegadinha dessa questão. Eu quero saber se essa frase está certa ou errada. Está errada. Está certo. Não, a polícia judiciária está certo, que a polícia civil é a polícia judiciária. Então o inquérito é conduzido na polícia judiciária pela autoridade que é o delegado. Sabe onde está o erro aqui? Vamos voltar aqui no conceito do inquérito. Li a primeira frase lá em cima. Procedimento. Hã? Não, na primeira linha. Procedimento administrativo. Olha como é que está na questão. Tem natureza judicial. Olha a pegadinha. Tá vendo? Ali tá tudo certinho. O problema é aquele judicial ali. O inquérito nunca é judicial. Judicial é só quando tem juiz. Quando tem a segunda fase da ação penal. Na fase do inquérito, ele é só administrativo. Quem cuida do inquérito é o delegado, ele tem uma natureza administrativa, não é judicial. Então essa estava errada. Conseguiram pescar? Por isso que na hora da prova, gente, é muito importante papel, na hora da prova, obviamente a prova é de papel, né? E um lápis e uma caneta para ir marcando as palavras.
Aí isso ajuda muito a gente a raciocinar na hora. E, inclusive, em casa, estudando, tem que fazer questão no papel. Porque a gente fica fazendo só no celular, no computador, e não tem essa mania de riscar. Mas na prova, a gente está com papel na mão. Então tem que ir marcando. Opa, aí seu cérebro atina. Ih, essa palavra aqui não tem, está errado, ou está certa. Circula, risca a prova, porque isso vai ajudar vocês a pensarem melhor na hora de resolver a questão. Tá bem? Mais uma questãozinha aqui. Marque a alternativa correta acerca do inquérito policial. Então, eu quero saber dessas 5, qual é a certa. Pessoal, muito cuidado na prova. Se está correta, se está pedindo a incorreta. Eu vejo o pessoal errar direto, porque lê rápido. Está fazendo uma de correta, depois a outra vem como incorreta. Aí erra e perde a questão. Então, leia um enunciado com muita atenção. Lê 2, 3 vezes. O que ele quer aqui? Ele quer a certa. Se ele quer a certa, e se eu tenho A, B, C, D e E 5, 4 estão erradas. Concordo? Só tem uma certa. Então, o que você tem que ir lendo todas elas? Vendo o que está errado em cada uma. Porque uma vai estar toda certa. Agora, 4 vão estar erradas. Se você conseguir achar um errinho em cada uma, você já elimina as erradas aqui e acerta a questão. Tem que ter maldade para fazer prova. D de dado? Todo mundo acha que é D de dado? Nem li ainda. A natureza do inquérito... Ah, essa a gente acabou de falar, né? Então, vocês nunca mais vão errar. A D está perfeita. A natureza do inquérito policial é a de... Tá vendo como é que as questões se repetem? Quem faz muita questão são questões de prova verdadeiras todas, de provas diferentes. Elas vão se repetindo o jeito de responder. Por que a A está errada? Toda e qualquer infração penal é investigada através do inquérito. Eu já falei isso hoje aqui. Lembra que eu falei que quando a gente já tem autoria e materialidade não precisa do inquérito? Fica na dúvida. Porque a regra geral é ter o inquérito. Quer ver um caso que eu não vou precisar de inquérito? De jeito nenhum, não preciso. João roubou aqui na frente da padaria o celular. Tício roubou o celular do Mev. E pegou o celular. Só que Mev tem 2 metros de altura. Tício é do meu tamanho. Ele pegou o celular, correu, o João correu e pegou ele, agarrou e pegou o celular de volta. E nisso passou a polícia e viu. E a câmera da padaria filmou. Preciso de laudo. Não teve agressão, não teve nada. A polícia viu eu pegando a pessoa que estava com o meu celular na mão. Opa, não, já sei quem foi e já sei o que aconteceu. E o Tício ainda estava com revólver. Ou seja, roubo. Roubou o telefone. Acabou, não preciso de inquérito. O policial pode levar a delegacia do delegado. Opa, vamos mandar isso direto para o promotor, já pode entrar com ação penal. Então, na verdade, não é toda. Uma dica, gente. Muito cuidado. Uma coisa que podia te ajudar nessa hora da dúvida. Cuidado com o toda e nunca e sempre na prova. Toda, sempre, nunca. Dificilmente vai estar certo, porque em direito quase tudo tem exceção. Então, quando vier um todo, um nunca, um sempre, a chance de estar errado é muito grande. Não é absoluto, mas a chance de estar errado é muito grande. Por exemplo, está ali, todo inquérito policial é presidido pelo delegado. Aí eu falei. Mas via de regra, quando tiver um todo, um sempre, um nunca, a chance de estar errado é grande. Já olha para essa questão com um olhar diferente, entendeu? Hã? Não. Por exemplo, no tráfico tem que ter para saber se aquilo é droga. Olha que doideira, no tráfico, se a pessoa foi presa em flagrante aqui na rua e foi levada para a delegacia, tem que fazer o laudo em 24 horas para poder prender aquela pessoa, manter ela presa. Porque se não tiver o laudo em 24 horas, tem que soltar. Porque o juiz tem que resolver em 24 horas. Para manter presa, ele tem que ter prova que aquilo é droga. Por isso que faz um laudo prévio. Na própria delegacia, eles fazem um prévio para poder justificar a prisão. Então, eu preciso do inquérito para saber se é. Então, viu? Cuidado, toda aqui te derruba. Não é toda. Toda prisão em flagrante tem que ter inquérito. Não vai ter inquérito? Não, muitas vezes precisa ter um inquérito. Inclusive, a prisão em flagrante justifica começar o inquérito muitas vezes. Entendeu? Esse caso que eu dei foi um caso assim, que não preciso provar nada. Um roubo na frente da padaria com a câmera, todo mundo viu, a polícia pegou na hora. Então, esse realmente... Isso, a gente vai estudar o direito de custódia aqui. Em 24 horas, o preso tem que sentar na frente do juiz. E sentar mesmo não pode ser por vídeo, tem que ser presencial. Não. Antigamente, como é que era? Até uns 4 anos atrás para trás. O delegado fazia essa primeira reunião com o preso em flagrante e mandava para o juiz por escrito. Foi preso com droga, não sei o que, para o juiz. Mas já era o juiz que decidia se ia manter ou não. Mas era o delegado que fazia essa audiência.
Mas aí se decidiu em Brasília, no Supremo, que como o delegado é parcial, que ele faz parte da polícia. A polícia quer o quê? Prender o cara, né? A polícia viu o crime. Então, muitas vezes, ele podia não ser justo em manter a prisão. Então, por isso que jogou essa função para o juiz, porque o juiz é imparcial. O juiz vai ter uma visão diferente da situação, para saber se a prisão realmente é necessária ou se não é. Entendeu? Né? Então, tem uma discussão grande se isso é o melhor caminho ou não é. Pra gente que vai fazer prova, não importa. Hoje é assim que funciona e acabou. Numa discussão no bar, a gente discute se está certo, se está errado, mas na hora da prova, hoje é. Não, aí isso aí tem um monte de detalhezinho que a gente vai estudar depois. As prisões temporárias. A gente vai estudar aqui no curso que cai na prova de vocês também. Mas a gente vai chegar lá, fica tranquilo. Tá? Porque aí tem a prisão da investigação, a prisão temporária. A gente vai estudar ela. Como? Então, hoje em dia só pode ficar na delegacia 24 horas. Se ficar mais do. Foi errado. Como é que funciona hoje na prática? A pessoa foi presa, o caso tem que ser apresentado ao juiz em até 24 horas, e o juiz tem mais 24 para fazer audiência. Então, se eu fui preso hoje meio-dia, eu vou para a delegacia, eu posso ficar até meio-dia de amanhã na delegacia. Aí depois já tem que ir para audiência de custódia com o juiz, que é feita no presídio. O juiz vai ao presídio, aqui no Rio é assim, tem lugar que o preso vai ao fórum. Aqui no estado do Rio, o juiz vai ao presídio e faz lá. Todo dia tem um juiz no presídio fazendo audiência. Não, tem pouco. No Rio são uns 10 e no interior a gente faz um revezamento. A minha área é em Campos. De vez em quando eu vou ao presídio fazer campo. É. E todo dia tem, segunda a segunda, que tem prisão todo dia, inclusive sábado e domingo. Porque se a pessoa foi presa na sexta, a audiência tem que ser até domingo, porque o delegado tem 24 horas para levar para o juiz e o juiz tem 24 horas para fazer audiência. Entendeu? Então, os presos de Friburgo, a maioria vão para o Rio, alguns vão para Campos e é dividido. Eu, por exemplo, que sou juiz em tal cara, faço custódia em Campos, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Aí tem que ir lá e faz 15, 20 num dia. Às vezes tem 5, às vezes 10. No Rio, acho que são 10 juízes fazendo. Antes não tinha isso. Antes a gente confiava, digamos assim, na figura do delegado. Mas aí se entendeu que como o delegado faz parte da polícia, ele seria parcial em favor da polícia, para saber se o preso apanhou, foi agredido. Hoje em dia, aprenda uma coisa também, gente. Na hora da prova, muito cuidado. A gente que vai fazer prova de polícia pensa assim, vamos ferrar o bandido. Tudo aqui que contra o bandido tá certo. E não é. Direitos humanos está aqui. Do bandido também, do criminoso, entendeu? Não tem como fugir disso. Então, por que fez audiência de custódia? Porque a gente tem que ter certeza de que o delegado não está protegendo o policial que bateu no preso. Entende como é que funciona? A dinâmica hoje é essa. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, até porque minha opinião, vocês vão concordar com a minha opinião provavelmente. Hã? Sou bandido, né? Mais ou menos isso, é uma boa. Eu nunca falei isso, não, mas é um argumento. Sim, sim. Por exemplo, a gente vai estudar aqui o uso de algema. Não se preocupem não antes de dar essas voltas, que tudo que a gente discute na sala fica na cabeça e está no programa, tá? A algema, a gente tem uma tendência de achar o quê? A pessoa foi presa, bandido, criminoso, tem que botar algema. Nos Estados Unidos é assim, eu vejo num filme, todo mundo fala. No Brasil não pode botar algema. Súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. É abuso de autoridade usar algema sem necessidade. Só pode usar algema quando? Quando a pessoa estiver te atacando, te agredindo. Se eu usar algema sem necessidade, mas o policial está em risco. Não tem jeito. Senão esse policial vai responder por abuso de autoridade. Entende? A cultura que a gente desenvolveu no nosso país é assim. Eu, como juiz numa audiência criminal, quando o cara vem do presídio, um cara é um narcotraficante, chefe de milícia, tudo. Na minha sala de audiência, eu tenho que mandar tirar a algema dele. Se eu fizer a audiência com algema, esse processo é nulo, eu vou ter que soltar ele. Vocês acreditam? É a cultura que se criou no Brasil. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, a gente tem que obedecer. E aí, na hora da prova, a gente pensa assim, não, o juiz está em risco, tem que deixar... Não, tem que tirar a algema. E qual o problema hoje em dia? Qual o problema hoje em dia? Eu vou botar algema sim na hora da prova porque está em risco a segurança do policial. Tem que ser um risco concreto. Tipo, a pessoa está nervosa, tem 2 metros de altura. Por isso que tem câmera. Por isso que tem câmera. E além da câmera do policial, todo mundo hoje em dia tem um celular que filma tudo, tá? Tudo é filmado. Por incrível que pareça, aparece filmagem de tudo sempre. Entendeu? É tenso. Então, hoje em dia, não adianta a gente ter essa visão que vai ser... Aparece uma câmera, não sei de onde, com a filmagem daquela situação. Sempre aparece, entendeu? É surreal. Tem um vizinho fofoqueiro que filma da janela lá de cima o que estava acontecendo ali e manda para alguém, entendeu? Sempre tem. Diga. Isso.
que eu tô com a mão, atropelou uma pessoa de moto, Não era médico. Ele era médico? era um médico. Ele é dono de concessionária de carro, não era? Não, acho que não. Ele atropelou. Ah, sim, sim, sim. É porque eu. Aham. Então, vocês vão estudar isso provavelmente em direito penal, com o Baruch. No Brasil, existe uma resistência muito grande de crime no volante entrar como homicídio doloso. Crime no volante, em regra, por mais que a gente possa considerar absurdo, o entendimento dominante é que é um homicídio culposo, você não teve intenção de matar. Mesmo se estiver correndo, tudo. É uma coisa bem delicada ainda que a gente vem debatendo muito. E aí, como não é um crime com intenção de matar, a princípio, se a pessoa tem uma profissão, é ficha limpa, a princípio ela vai responder solta. E aí foi boa sua pergunta para a gente ter um entendimento aqui bem firmado para a gente não errar. Na hora da prova, a gente vai estudar isso depois também lá na frente, mas agora a gente já fala um pouquinho. Prisão no Brasil é igual a gema. É exceção da exceção da exceção da exceção. A gente criou uma cultura de não encarceramento que vem se fortalecendo cada vez mais. Quantas vezes vocês escutam assim, ou vê no jornal, a polícia prendeu o cara, trabalhou a beça, correu atrás, perseguiu, o delegado prendeu, o juiz soltou. Juiz desgraçado, solta todo mundo. Por quê? Porque o juiz tem que aplicar a lei. E a lei no Brasil, cada vez mais em Brasília, vem no sentido de que não pode manter preso. Não pode. Por exemplo, mulher pode ser uma traficante pesada, pega com 30 quilos de cocaína, se ela tiver um filho menor em casa, o Supremo manda soltar para prisão domiciliar. Porque o filho dela vai ficar largado. A mãe é traficante. Vende. Se for um filho novinho que depende da mãe para ser criado. Porque não importa se ela está traficando com a criança em casa. Entende como é que a nossa cultura vem sendo desenvolvida? Por isso que muitas vezes a gente escuta essa notícia e fala, gente, que juiz doido, soltou a pessoa. Não. E a gente não tem vaga, a gente não tem lugar para prender as pessoas. Então tem que fazer essa escolha, não tem jeito. A prisão só fica hoje para os casos muito, muito graves. Adolescente infrator. Adolescente não pode ser preso, porque ainda tem menos de 18 anos, é um adolescente infrator. Mas o juiz pode fazer uma internação provisória. Então, um adolescente que foi pego traficando com arma de fogo, por exemplo, ele pode ser internado. Mas qual o problema aqui no Rio? Não tem vaga para internar. Então, o juiz manda internar, chega lá na porta e tem uma decisão do Supremo de Brasília que fala que nos abrigos de internação não pode passar da quantidade máxima. Então, hoje, adolescente que é pego com arma de fogo traficando, o juiz pode mandar internar que não vai ser internado. Percebem o caminho que a gente está trilhando no Brasil, como é complicado? Saem debochando. A gente falou do tráfico. Quem é que acha que tráfico, a pessoa que foi presa com 1 quilo de cocaína, tem que ser presa? O policial prendeu em flagrante na rua, o delegado falou que tem que prender, que o delegado dá a opinião dele, né? Tipo, e o juiz. Se a pessoa é primária, ela vai ser solta. Porque é um crime que não tem violência. Ah, não tem violência, pessoal? O tráfico que financia sequestro, não sei o quê. Qual crime que tem violência? Um latrocínio, um roubo, um homicídio. A violência hoje da lei é a violência física, real. Não essa violência aqui. Então, por isso que o traficante de primeira viagem, que a gente fala, que tem ficha limpa, sempre é solto depois do flagrante. E passa rindo pro policial na rua. Ainda responde judicialmente, dependendo do cara. Com certeza. Então, na prova tem que ter essa visão. A gente não pode radicalizar para o lado do que a gente acha certo. A gente tem que lavar a alma um pouquinho e tentar ser técnico o máximo possível. Porque a gente se choca um pouco com a realidade da segurança pública hoje no Brasil, do caminho que está se trilhando. Vocês sabem que no Rio de Janeiro, desde a pandemia, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a operação militar em comunidades. E proíbe mesmo. Todo mundo sabe que a polícia não pode entrar. Já devem ter ouvido falar disso, né? No Rio não pode. Tem lá aquelas organizações criminosas gigantescas e não foi cancelada essa decisão ainda. Entendeu? A gente não sabe o que está se criando ali dentro daquelas comunidades, entendeu? Né? O nível de estruturação que eles estão tendo ali dentro. Tá? Então vamos lá. A está errada por causa do toda. Né? Quase toda infração penal é investigada através do inquérito policial, e não todas. A linha B. A natureza do inquérito policial é de jurisdição própria do Poder Judiciário. Não, tanto que vocês acertaram na D, dizendo que é administrativo. Né? C. Inquérito policial, ação processual penal e processo penal são sinônimos?
Sinônimos é o quê? Quando são iguais. Eu falei aqui, né, que inquérito policial é uma coisa, uma fase, e a ação penal é outra. Então, como é que elas são iguais? Lembra que eu falei que o inquérito policial serve para investigar e a ação penal serve para quê? Para aplicar uma pena, condenar ou absolver. É. Então, não são sinônimos, são coisas diferentes. E caso ocorra alguma irregularidade no inquérito civil, o Ministério Público, mesmo diante das evidências e provas lícitas de que o acusado cometeu o crime, não poderá oferecer denúncia. Ou seja, teve alguma irregularidade nesse inquérito. Por exemplo, o delegado bateu no investigado para ele confessar o fato. Então foi irregular. Então essa confissão não vale, né? Porque ele apanhou para falar. Então o promotor não pode denunciar. Olha que engraçado. Eu não falei que o promotor pode denunciar sem inquérito? Então ele pode. Ele só não pode usar esse inquérito. Mas ele pode denunciar, ele não é obrigado a ficar quieto. Essa pessoa não vai ser inocentada porque teve uma irregularidade. Não vai poder usar aquela prova, o promotor tem que ter outras provas. Aquela prova é uma prova ilícita, né, indevida, porque foi uma tortura para obter uma confissão. Mas ele pode usar outras provas se ele tiver para apurar essa situação. Tá bem? E aí a D que acerta, que vocês nunca mais vão errar. A natureza do inquérito é administrativa. Gente, quem preside o inquérito? Delegado de polícia. Aqui pode ter o sempre. Todo inquérito de polícia sempre é presidido pelo delegado de polícia. A ressalva que a gente tem, o Ministério Público pode investigar. Já falamos isso aqui, mas ele não investiga inquérito. Só quem investiga por inquérito é o delegado de polícia. Lembre-se sempre disso. O inquérito, delegacia, quem trabalha lá é o delegado. O promotor não trabalha na delegacia. Ele trabalha no Ministério Público. Ele investiga por meio próprio, mas não é através do inquérito. A presidência do inquérito policial é sempre do Ministério Público. Tá bem? E vamos falar das características do inquérito. Primeira característica do inquérito aqui, está lá no artigo 9º do CPP. Inquérito policial. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade. O inquérito é o quê, gente? É um procedimento escrito. Sempre escrito. Aqui pode usar o sempre. O inquérito tem que estar documentado no papel. Professor, mas hoje em dia com a tecnologia, pode ser digital? Pode, mas tem que estar ali digitado no Word, digitalizado, ou tem que ter como ler. Não é verbal, não é oral, ele tem que estar documentado. Seja no papel, seja no computador, no modo virtual. Não existe inquérito oral, tem que estar tudo documentado. Então, no inquérito, a regra é que seja tudo escrito. Tá, professor, mas está tudo no papel? Tudo. Como é que está a droga no papel? Como é que está o corpo da vítima, a arma de fogo usada? Elas ficam acauteladas em algum lugar e vai ter um documento no inquérito falando, consta desse inquérito uma arma calibre 38, número tal, que está armazenada no armário 15. Consta 1 quilo de cocaína apreendido, que está empacotado, não sei o que, tem que estar tudo registrado ali. Óbvio que não tem como botar droga no papel, mas fica um documento dizendo que aquilo ali está ali, o laudo, tudo isso no processo. Tudo do inquérito tem que estar num só processado, num documento único, seja do papel ou seja virtual hoje no computador. Tá? Então, sempre o inquérito policial é escrito. Segunda característica, ele é sempre oficial. Princípio da oficialidade. O que quer dizer que uma coisa é oficial, gente? É que ela está na lei. A lei que diz como que o inquérito funciona. Quais são as etapas. Não é o delegado que fala, hoje eu vou fazer um inquérito assim, amanhã eu vou fazer de outra forma, esse eu vou ouvir a testemunha, esse eu não vou. Não. A gente vai estudar aqui depois tudo o que tem que acontecer no inquérito. Quem diz como o inquérito tem que funcionar? Como ele tem que tramitar? A lei. Não é o delegado que inventa, o promotor, ninguém. A lei, por isso que ele é oficial, é regido por uma lei. O delegado de polícia tem que cumprir a lei, ele não inventa como vai ser o inquérito, não determina como vai ser. Tem que ser regido por lei. A lei é que diz quais são as etapas do inquérito. Descrito. Datilografadas? Vocês não sabem o que é datilografado? Vocês são muito novos, né? Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Não, 29 você é novo. Datilografada, antigamente não existia computador. Aí tinha máquina de escrever. Aí aquilo era datilografia. Muitos aqui não devem nunca ter visto uma máquina de escrever. E eu ainda vi na minha época. Mas
Mas muita gente não deve ter visto. Então, datilografado. É porque esse código é muito antigo, a lei. Hoje em dia não tem mais isso, datilografado, é digitado, né? Mas isso é do passado, que é datilografado. Velho nada, tô novinho ainda, pô, 29. Tô 41, 41. C. Autoritariedade. O que significa autoritariedade, gente? É um procedimento autoritário, imposto, obrigatório, né? Autoritário. E eu não posso falar assim, eu não quero ser investigado. Não. Quem decide se eu vou ser investigado ou não é o delegado. Eu não preciso nem saber que eu estou sendo investigado. Pode ter uma investigação contra mim e nem tá sabendo. O delegado tá apurando ainda se fui eu que fiz um crime ou se não foi. E não me contou, e não tem que me contar, porque senão eu vou fugir e tudo mais. A investigação ela é autoritária, ela é imposta. Se houve a prática de um crime, a pessoa, o fato, obrigatoriamente vai ter que ter submissão a um inquérito policial. Então, por isso que tem essa característica da autoritariedade. Percebam que uma coisa tem um pouco de relação com a outra. Então, às vezes, você não decora o que é, mas na hora da prova você vai lembrar mais ou menos o que significa cada um deles. Quarta característica, sigiloso. Está no artigo 20 do CPP, do Código de Processo Penal. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, pessoal, o inquérito policial, ele é sempre sigiloso. Não podemos confundir com a ação penal, que é aquela segunda fase quando o juiz vai aplicar uma pena. Essa fase é pública. Porque nessa fase aqui tem o sistema acusatório, lembra? Que a gente falou, o sistema acusatório gera publicidade dos atos. Sistema acusatório. Aqui no inquérito tem o sistema inquisitivo. Então ele é sigiloso. Mas cuidado, nos dois casos tem exceção. Então o sempre aqui ou nunca vai estar errado. O inquérito policial é sigiloso, mas tem exceção. Então, como regra, é sigiloso, mas admite exceção. A ação penal é pública como regra, mas existe exceção. Então, aqui eu estou dizendo para vocês, a autoridade policial vai assegurar o inquérito que seja sigiloso, mas é um sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, a princípio, a investigação é sigilosa, é secreta. Sigilosa é isso, ninguém pode saber o que está acontecendo ali. Porque senão as testemunhas vão fugir, vão ser assassinadas, extorquidas, coagidas, né? E aí, o que a gente tem de exceção? Primeira coisa está lá no artigo 35º, né? Inciso 33 da Constituição. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que a Constituição garante, gente? Que todo mundo tem direito a saber o que existe sobre nós. Então, se eu soube, eu descobri que eu estou sendo investigado, por esse artigo eu teria direito de saber. Que investigação é essa? Se por acaso eu fiquei sabendo, eu tenho que ir lá na delegacia e ver. Se é sobre mim, eu tenho direito de ver. Opa, mas se você tiver acesso a isso e ler o inquérito, você vai dar um jeito de mudar as testemunhas, tudo. Então, como é que faz isso na prática? Como é que a gente acha esse equilíbrio do que vai acontecer e não vai acontecer? Olha o que diz o artigo 7º, inciso 14, da Lei 9.906 de 94, que é o Estatuto dos Advogados. Todo advogado pode examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante, de investigação de qualquer natureza, findo ou em andamento, ainda que concluso com autoridade, que é na mão da autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Professor, você falou que a Constituição diz que todo mundo tem acesso, menos o que for importante à segurança nacional. Aqui você está dizendo... o Rian aqui perguntou... Já te respondo, Rian, rapidinho. Aqui eu estou dizendo que o advogado tem acesso a todos os inquéritos, né? Ele pode ver tudo que está na investigação, flagrante, inquérito. Então, professor, como é que fica isso na prática? Na prática... E aí tem mais um artigo aqui, antes de eu fechar.
O artigo 5º, 63 da Constituição. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, sempre que a pessoa for presa, ela tem que ser avisada. Você tem direito de ficar em silêncio. Tem que avisar. Se não avisar, ela fala alguma coisa que não pode ser usado. Tem que avisar. Você tem direito de ficar em silêncio e você tem direito de chamar um advogado e chamar sua família. Mas se eu chamar um advogado, ele tem direito a ver o inquérito, pelo artigo que a gente acabou de ler. E aí, cadê o sigilo? E aí, como é que ficou isso na prática, gente? Porque entendem que os artigos estão divergentes? Um diz que tem sigilo, e o outro diz que o advogado pode ver, e o outro diz que eu posso ver o que tem a meu respeito na delegacia. Como é que ficou isso na prática? Como é que vocês vão responder isso na hora da prova de vocês, no concurso? O que o Supremo decidiu em relação a isso? Porque se a gente disser que todo advogado pode ver tudo, acabou o sigilo, concorda? O que vocês vão responder na prova? Inquérito policial, como regra, é sigiloso. Regra geral, ele é secreto, sigiloso. Quando que eu vou quebrar isso? Quando que eu vou ter a exceção? Atos da investigação já concluídos. Eu vou explicar. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.